Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 18. Nós vamos ler esses versículos e meditar na palavra de Deus nessa noite, sobre a cruz. A cruz, amados irmãos, ela só tem dois caminhos para nós seguirmos quando nós falamos sobre cruz. Ou nós nos ofendemos com a cruz, ou nós nos gloriamos na cruz. A cruz, quando nós falamos sobre o tema da cruz, não há um meio termo. Não há como gostar da cruz apenas a metade. Mas nós ou amamos a cruz, gloriamos-nos nela, ou nós odiamos ela totalmente. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 18, diz a palavra de Deus assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Porém, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20: diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Mas ele então usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios eles buscam sabedoria, os gregos. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios eles dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Amém? Amados, veja que palavra maravilhosa é essa. Eu quero meditar nesses poucos versículos com os irmãos nessa noite. A gente sempre bate bastante, não é? Muitas pessoas perguntam, às vezes, será que é necessário nós batermos tanto nos problemas que a igreja tem? Muitas vezes a gente para e pensa assim, poxa, mas será que nós não deveríamos trocar um pouco de tema? Às vezes significa, a igreja tem esse problema, mas veja, cada vez que nós falamos sobre os problemas que as pessoas acreditam, que as pessoas estão envolvidas, nós também apresentamos a solução. Por exemplo, hoje nós vamos ser apresentados a um dos temas que talvez mais permeiam, principalmente a religião no Brasil, que chama de ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo, na verdade, é assim: você junta todas as religiões, então a maioria das pessoas, então, elas dizem sempre assim, nós servimos ao mesmo Deus, não é? Então elas vêm dizer, não, mas o Deus é o mesmo, Elas sempre vêm com essa conversa, ou seja, tentam sempre se desvincular, Então, nesse pacote também está junto o fato, por exemplo, de que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não odeiam a pessoa de Jesus Cristo. Se você for aí fora perguntar para qualquer um, pergunte a alguém, qualquer um que não esteja indo na igreja, que não seja cristão, pergunte, quem é Jesus para você? Jesus, ele foi um homem bom ou foi um homem ruim? Não, ele foi um homem bom, é lógico. Um consenso geral, vamos dizer assim, 99%, não vamos dizer 100%, vai que tem alguém que não concorde, mas 99% da população do mundo vai dizer, Jesus era um cara legal, ele era extremamente bom. Nós podemos chamar isso de ecumenismo, por quê? Porque nós podemos ver que Jesus para todos, ele é um cara bacana,
Ele fez coisas boas, né? Alguns falam, Jesus, ele era tão bom que ele é de direita, né? Outros dizem, não, Jesus era tão bom que ele ensinou conceitos de esquerda, né? Jesus na política, né? Mas tem um ponto que divide, que é a cruz. Paulo, quando chega aqui, quando ele chega na mensagem da cruz, ele diz assim, pois Cristo, no versículo 17, né, ele diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Não é? Veja, outra hora Paulo vai dizer assim, que nesse mesmo capítulo ele vai dizer assim, não me glorio em nada mais a não ser em Cristo. Paulo poderia parar por aí. Eu não me glorio em nada mais a não ser Cristo. Pronto. Mas todos concordam, todos amam Cristo, todos gostam de Cristo. Porém, Paulo ele acrescenta a seguinte frase, ele diz, e este crucificado, aí que está o ponto que divide as pessoas. A cruz é o símbolo central do cristianismo. As pessoas acham que o ponto central, né, qual é o símbolo do cristianismo? Nós temos sempre, em cada igreja, nós temos uma cruz, e esse é o ponto central. O mundo lá fora, eles têm uma ideia sobre Cristo, eles veem Cristo como um homem bom, de boas obras, mas quando chega na parte da cruz, o símbolo central do cristianismo, como eu disse antes, ou nós vamos nos ofender com essa mensagem da cruz, ou nós vamos nos gloriar. Então Paulo aqui ele está defendendo a ideia de que ele não se gloria apenas em Cristo, mas este crucificado. Paulo defende a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, e Cristo ele morreu numa cruz para nos salvar. Isso era loucura, né? Como nós vamos entender depois. Por que ela é loucura para muitos? E por que ela é a glória para outras pessoas? Então, por exemplo, como eu falei, o ecumenismo, né, que promove a ideia de um Jesus que é genérico, né, e aceitável, não é? Para todas as religiões, ele se torna um Jesus atraente. O Jesus do ecumenismo, ele se torna atraente. Olha como Jesus é bonito, olha como ele fez coisas boas, não é? E todas as pessoas gostam de Jesus. Mas quando se toca no assunto da cruz, quando se fala que Cristo ele morreu numa cruz para salvar o pobre pecador perdido, é ali o ponto de divisão, é onde as pessoas elas não conseguem entender a mensagem da cruz. Paulo ele diz assim, eu posso me gloriar em Cristo, mas neste crucificado, ou seja, eu me glorio no fato de que Jesus Cristo, ele morreu numa cruz. Ele vai dizer, e para os judeus, e para os gentios, para os gregos, isso é loucura. Jesus, para a maioria das pessoas, é uma figura importante, mas quando chega na cruz, é uma loucura. Jesus morrer, o Deus, o Cristo morrer, é loucura. E sermos salvos através de uma morte, isso é loucura. Então, a mensagem da cruz, ela é uma pedra de tropeço, ela é um escândalo. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: por que a cruz é uma ofensa para tantas pessoas? Por que a cruz, a mensagem da cruz, ela deve ofender a maioria das pessoas? É natural que a mensagem da cruz, ela ofenda as pessoas, sim. Quando nós falamos no domingo passado, né, pastor Jonas falou sobre condenados, condenação, sim, muitas pessoas serão condenadas por causa do seu pecado. A mensagem da cruz nos diz isso, que quem não acreditar na mensagem da cruz será condenado por causa dos pecados. A mensagem da cruz, ela ofende o homem natural longe de Cristo. Então nós queremos refletir hoje sobre três aspectos dessa ofensa, né? A cruz, ela é, em primeiro lugar, um desafio ao orgulho humano.
ela ofende qualquer ser humano longe de Cristo que não quer aceitar a verdade. Ela ofende o orgulho humano. E também a cruz, a mensagem da cruz, ela ofende a religião que é baseada em obras, em salvação pelas obras. E por final, a cruz, ela é a glória dos que creem. Então, em primeiro lugar, os irmãos lembram, aqui nós podemos fazer um comparativo, os irmãos lembram que nós temos uma série inteira lá no YouTube, né, dos Gálatas. Qual era o problema dos Gálatas? Os Gálatas, eles tinham o problema da salvação pelas obras, eles queriam ser perfeitos, não é? Eles queriam se salvar por aquilo que eles iriam fazer. Aqui em Corinto, nós temos um outro problema, que é o orgulho. Os coríntios, eles eram muito orgulhosos, pretensiosos, eles se orgulhavam, né? Como diz aquela frase, eu me orgulho da minha humildade, né? Então, enquanto os Gálatas, eles tinham aquele problema de tentar se salvar pelas obras, e a mensagem da cruz era ofensiva, tanto para eles, a mensagem da cruz também é ofensiva para os coríntios, porque os coríntios, eles se orgulhavam no quê? No fato de, por exemplo, no versículo 12, Paulo ele fala dos problemas que a igreja de Corinto tinha. A igreja de Corinto tinha um problema assim, alguns diziam assim, eu sou de Paulo, os outros diziam, eu sou de Apolo, tinha outro grupo que dizia, eu sou de Jesus Cristo. Então eles se orgulhavam das pessoas. Então Paulo diz assim, será que a igreja está dividida, o corpo de Cristo está dividido? Vocês são um só, vocês estão sendo muito orgulhosos. Em 1 Coríntios 11, quando Paulo vai falar sobre a ceia, Paulo estava corrigindo um problema que os coríntios tinham. Qual que era o problema? Tinha alguns ricos dentro da igreja dos coríntios que traziam bastante comida para a ceia, e os pobres que não tinham nenhuma comida ficavam para trás. Era uma igreja totalmente orgulhosa. E Paulo começa com qual mensagem? A mensagem da cruz. Por quê? Porque ela ela confronta o orgulhoso, e ela também confronta o religioso. Então, em primeiro lugar, no versículo 18 ao 19, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios, e eu vou rejeitar a inteligência dos inteligentes. Então o apóstolo Paulo, ele declara que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que não creem. Para aquelas pessoas que não conseguem entender a mensagem da cruz, ela é loucura. Ou seja, como eu posso me salvar só porque um homem morreu? O orgulhoso no seu coração, ele vai dizer, como que os meus pecados podem ser perdoados somente se eu crer em um homem que morreu numa cruz? Essa é uma pergunta que foi feita alguns dias atrás, já está cheio na internet, não é isso? Que as pessoas perguntam, por que na antiguidade, na época de Jesus, muitas pessoas morriam na cruz? A cruz, ela era um símbolo de morte, da pior morte. Jesus morreu numa cruz, mas entre outras pessoas, muitas pessoas morreram. Aí as pessoas fazem a seguinte pergunta, mas por que, só porque Jesus morreu, por que só Ele pode nos salvar? A Bíblia nos mostra, amados, nos mostra que Jesus Cristo, Ele... Se você juntar toda a natureza, toda a beleza que Deus criou, se você juntar todas as belezas do universo, se você juntar todas as estrelas, tudo, se você juntar as coisas mais belas deste mundo, não chegam aos pés da beleza que é Cristo Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Que quem morreu há 2000 anos atrás não foi apenas um homem pecador, não foi um ladrão que estava sendo crucificado, mas foi o próprio Filho de Deus, o ser mais precioso, o ser mais precioso, aquele em que Deus deleita toda a sua alegria. Foi Ele que foi morto numa cruz. Então veja, não foi apenas um homem que foi morto, não.
Várias pessoas tinham sido mortas, mas Cristo, o ser mais precioso, o ser que não pode ser comparado em beleza e majestade, esse foi morto em nosso lugar. Aquele que não merecia ser morto, este foi morto em nosso lugar. É por isso que somente Ele, somente essa mensagem pode salvar o pecador. Somente este sacrifício Deus aceita para nos salvar. Quem crer nesse sacrifício, somente esse se salva. Mas o orgulhoso, ele vai dizer que não, eu me salvo pelas minhas obras. Não é? Então tem várias frases que deixam a gente confuso, assim, né? As pessoas dizem assim, não, mas se é para viver assim, então nem vou na igreja, né? Tem essa frase famosa, é muito... Mas, amados, veja como isso é orgulhoso, é dizer assim, eu me salvo por mim mesmo, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de alguém que venha intermediar por mim, eu não preciso dessa mensagem. Alguém, alguns dias atrás, disse assim, bom, vocês pregam tanto sobre graça, né? Graça, que somente a graça salva. Vocês têm que tomar cuidado com essa mensagem aí, né? Agora a pessoa não precisa fazer mais nada para ser salva, né? Disse assim. Sim, a pessoa não precisa fazer nada para ser salva. Ela não consegue fazer algo para ser salva. E isso é um fato que a Bíblia registra. Não é possível se salvar pelas suas boas obras. Não será possível um dia chegar, como as pessoas chegam para nós e dizem, não, mas precisa fazer isso, precisa ter uma contribuição, não é? Deus faz a sua parte, mas o homem também precisa fazer a sua parte. Essa é a pior de todas, né? Eu acho isso muito ridículo. Deus faz a sua parte, mas se o homem não quer, então Deus não pode fazer nada. Amados, essa é uma ideia trágica. Nós vemos, isso é uma loucura. Acreditar que Deus faz tudo, tanto para os judeus, tanto para os gentios, essa mensagem é loucura. Para muitos, então, a ideia de que eles precisam de um Salvador, ela é uma afronta. Ela é uma afronta. A mensagem da cruz, ela diz que todos nós somos pecadores e nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos fazer algo que impressione Deus e diga, olha como Ele é maravilhoso, vou salvar Ele. Não, ninguém consegue. Você não pode se salvar porque você fez alguma coisa. Orgulhoso, olhe para Cristo, somente veja que o seu orgulho não pode te salvar. Você se orgulha das suas obras? Você se orgulha que fez alguma coisa boa? Você se orgulha que fez alguma coisa boa? Olhe para Cristo Jesus e veja que Ele fez tudo. Veja que Ele fez tudo. A mensagem da cruz, ela nos lembra que, independente de quão bom você é, de quão moral você é diante da sociedade, você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus. Imagine, alguns dias atrás nós tínhamos as Olimpíadas, né? Imagine, eu ouvi esse exemplo hoje à tarde. Imagine que 3 pessoas, né? 3 pessoas são largadas numa ilha deserta no meio do Atlântico. Vai lá um Jefferson que não sabe nadar nada, não sabe nadar. Vai uma pessoa assim que nadou assim na infância, que sabe nadar. E vai uma terceira pessoa que é um nadador profissional, um daqueles que ganhou ouro olímpico, né? Digamos que essas 3 pessoas sejam largadas numa ilha deserta no meio do Atlântico. Aí elas precisam se salvar. Vai eu lá, o que nunca nadou na vida, não sabe nadar, ele vai nadar o quê? Uns 5 metros, vai se afogar. Vai outra pessoa que aprendeu a nadar uma vez, ela vai nadar o quê? Uns 10 metros talvez, vai se afogar também. Vai lá o profissional, que nadou a vida inteira, que sabe nadar, vai nadar o quê? 50? 1 quilômetro? Vai se afogar também. Todos estão na mesma situação.
Todos precisam de um barco salva-vidas. Essa mesma forma, não adianta eu sendo bonzinho, você sendo mais bom, ninguém consegue salvar. Você precisa de um Salvador. A cruz é a única salvação para você. A cruz é a sua única salvação. A mensagem da cruz, ela nos lembra que, independente de quão bom você seja, do que você faça, você precisa da graça de Deus para se salvar. O mundo prega que você é bom o suficiente para se salvar, né? Se nós pregamos e se nós acreditamos nisso, nós não nos diferenciamos em nada, por exemplo, do budismo, do islamismo, né? Nós não nos diferenciamos em nada, se nós cremos que a nossa bondade nos garante uma vida eterna, ou o perdão dos pecados. O mundo, ele valoriza isso, essa autossuficiência, né? Mas a cruz, amados, a mensagem da cruz, ela nos mostra que diante de Deus, todos nós estamos iguais perante Deus. Todos estamos iguais e necessitados. Então a cruz, ela é uma ofensa porque nos confronta com a humilhação de Cristo. Cristo foi humilhado. Como que alguém que foi humilhado pode me salvar? Por exemplo, em Lucas 23, no último capítulo, os discípulos de Emaús, eles estavam desanimados. Por quê? Porque Jesus havia morrido. Nós achávamos que ele ia salvar todo mundo, mas agora ele morreu, agora nossa esperança acabou. Mas os discípulos estavam enganados, por quê? Porque eles não conseguiam crer que um Cristo que morresse numa cruz, ele poderia salvar pessoas. Ele se humilhou, Filipenses 6 diz assim, que ele se humilhou a ponto de tomar sobre si, ele deixou dos altos céus, ele deixou de sua glória e levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si muitos pecados, os nossos. E para muitos, para a maioria, isso é difícil de aceitar, porque eles preferem um Deus que exalta a força e o poder humano, e não um Deus que se humilha até a morte. Veja, a mensagem da cruz é essa, é sobre um Deus que se humilha a tal ponto que ele morre numa cruz, entre ladrões, considerado como o mais inútil da sociedade, considerado como o mais, acho que essa é a palavra, considerado como o mais inútil da sociedade. Cristo foi humilhado, foi cuspido. Então pense quanto isso é afrontoso para os corações. As pessoas, elas frequentemente resistem à ideia de que não podem alcançar a salvação por conta própria, né? Ou que precisam depender totalmente de Deus. Elas se ofendem com a mensagem de que precisam de arrependimento. Então nós, como cristãos, nós somos chamados a proclamar a mensagem da cruz com uma ousadia total, mesmo sabendo que ela fere o orgulho humano, que ela machuca o orgulhoso. Nós devemos lembrar que é através da humilhação e da dependência de Deus que nós encontramos a verdadeira salvação e a verdadeira vida. Então, amados irmãos, veja como Cristo, a mensagem da cruz, ela ofende o orgulhoso, aquele que se orgulha de suas obras. Veja como a mensagem da cruz, ela ofende. Em segundo lugar, a mensagem da cruz, ela é uma ofensa à religião baseada em obras. No versículo 22, Paulo diz assim, pois os judeus pedem sinais, e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que isso é uma tolice. Lembra, irmãos, quando eu falei que tanto para os Gálatas como para os Coríntios,
essa mensagem, a mesma mensagem, ela ofende? Porque quando Paulo foi pregar para os Gálatas, ele diz assim: vocês precisam de quê? Vocês precisam se lembrar de Cristo e este crucificado. Aos Coríntios, a mesma mensagem. Então Paulo menciona que os judeus, eles pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, não é? Os gregos, nós sabemos, os gentios, os gregos, eles eram considerados os sábios, né? Dali nós temos os grandes filósofos da época, não é? Os gregos, naquela época, a Grécia Antiga, né? Nós temos os filósofos, aqueles que ficavam pensando nas praças, né? Então os judeus, aliás, os gregos, eles precisavam do quê? De uma salvação que fosse lógica, uma salvação que fosse, no mínimo, inteligente. Mas Paulo diz para os gregos, para os gentios, a mensagem da cruz, ela é ofensiva. Por quê? Porque ela é uma loucura. Para os que se perdem, ela é loucura. E de que jeito? A cruz, ela é uma ofensa não apenas ao orgulho humano, como nós falamos antes, mas ela também é uma afronta à religião que se baseia nas obras. Religião e o esforço humano, né? Então, muitas religiões e sistemas religiosos hoje, eles valorizam o esforço humano. Como eu disse antes, aquela frase que diz Deus, e como ouvimos isso, irmãos? Mas nós não poderíamos ser mais antibíblicos se repetirmos essa frase, diz assim: Deus, ele faz a sua parte, o ser humano faz a outra parte, não é? Isso não está na Bíblia. Parece bom, mas não está na Bíblia. Deus faz todo o trabalho. Deus, ele salva pessoas e ele salva quem ele quiser. Quem ele quiser. Nós falamos sobre a eleição alguns dias atrás, sobre a predestinação, todas as doutrinas bíblicas, baseadas na Bíblia, somente na Bíblia. Não foi Calvino que ensinou, não foi Lutero que ensinou essas coisas, mas são baseadas na Bíblia. Então Deus salva pessoas, Deus salva quem Ele quer, através da obra que Ele mesmo faz. Não é porque eu decidi aceitar Jesus, mas porque Cristo abriu os meus olhos, então Ele me puxa, através da mensagem da cruz, Ele abriu os meus olhos, e eu entendo agora a mensagem da cruz. Então a mensagem da cruz é a mensagem da graça de Deus, uma graça que não pode ser merecida, ela não pode ser comprada. As pessoas tentando comprar hoje a graça de Deus, é impossível comprar o favor de Deus. Eu enviei um vídeo alguns dias atrás, um pregador muito famoso dizendo assim, que olha, eu estava num congresso, então no primeiro dia eu preguei, e eu fiz o apelo, e ninguém veio para frente aceitar Jesus. Aí ele disse, sabe o que eu fiz? Eu fui jejuar. Por que eu fui jejuar? Porque no outro dia, Deus deveria salvar muitas pessoas, né? Então com orgulho pretensioso, quero ver agora Deus não salvar pessoas. Irmãos, isso é de um orgulho tentando comprar Deus com o tanto de jejum que tu vai fazer. Amados, é uma heresia tremenda, é um erro tremendo. Nós não podemos ser enganados que o tanto de horas que nós oramos, o tanto de horas que nós lemos a Bíblia ou jejuamos, nós vamos salvar as pessoas. Deus agora vai mover o braço dele, olha como essa pessoa, ela ora. Então, quando a mensagem da cruz, ela é explicada para as pessoas, que Deus apenas salva pessoas, que isso é um trabalho que Deus faz, ela é uma ofensa. Por quê? Porque as pessoas querem comprar Deus. Mas não é possível comprar Deus. Então, por isso que nós devemos conhecer Deus, conheça Deus, como nós ouvimos no começo do culto. Conheça quem Deus é. Se você se empenhar a conhecer Deus, você vai ver que Deus, do Gênesis ao Apocalipse, dos tempos mais remotos até hoje, o único plano de salvação foi quem criou? Foi Deus. E o plano de salvação, ele não foi feito em cooperação com o ser humano. Ele não foi feito
em cooperação com o ser humano. A graça de Deus manifestada na cruz, ela é uma ofensa para qualquer sistema religioso. Então, um exemplo prático disso, nós podemos pensar que nas reações que as ideias da graça têm, né, da salvação gratuita. Outras pessoas tentando se salvar pelo seu livre-arbítrio, né, achando que elas têm livre-arbítrio, livre escolha. A Bíblia diz que ninguém pode escolher a Deus por vontade própria. Isso é um sistema que foi construído totalmente errado. Então pense como a mensagem da cruz é ofensiva. Ela vai totalmente contra todas as ideias de salvação humana. Toda a ideia de salvação humana, ela vai contra. Então nós precisamos também proclamar essa mensagem da cruz, mesmo quando ela é uma afronta à religião baseada em obras. Então, a resposta clara é aquela pessoa que faz aquela pergunta assim, tá, mas será que nós não precisamos fazer nada mesmo para ser salvo? Não, você não pode, não é que você não pode fazer nada para ser salvo. Deus te salva. Então eu posso viver de qualquer forma. Não, é óbvio que não. As pessoas, a primeira acusação é assim, então nós podemos viver de qualquer jeito, não é? Não, amados, lógico que não. Deus nos salva para a santidade, é óbvio, isso é claro na Bíblia. É óbvio que Deus nos salva para sermos santos, para vivermos uma vida de santidade. Isso já foi explicado, não precisamos chover no molhado. Mas em terceiro lugar, e aí agora estamos falando sobre nós, os que tiveram seus olhos abertos. No versículo 24, Paulo diz assim, e já estamos terminando, diz assim, mas para os que foram chamados para a salvação, estamos falando de nós, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, para nós que cremos, a cruz, ela é muito mais do que uma ofensa, um escândalo. Ela não é uma ofensa, um escândalo. Lembra quando eu falei no começo que a mensagem da cruz, ou ela é um escândalo para nós, ou nós nos gloriamos nela. Não há meio termo. Nesse caso específico, não há meio termo. Ou nos alegramos na cruz, ou nós nos ofendemos com ela. Para aqueles que creem na mensagem da cruz, ela é a manifestação suprema do poder de Deus e da glória de Deus. Podemos dizer assim, ela é o ápice de quanto Deus é poderoso. Nós já falamos aqui o quanto Deus ele mostra da sua sabedoria ao escolher a cruz como meio de salvação. Por quê? Porque através da cruz, Cristo ele foi tanto justo com o pecado, com a culpa do nosso pecado, e ao mesmo tempo ele é amoroso. Veja, vamos entrar nesse mérito rapidinho. Por exemplo, se nós olharmos para um juiz hoje, se um juiz ele for amoroso, só amoroso, ele vai soltar aquele que deve, aquele que, por exemplo, matou alguém, né? Se ele for só justo, e nós esperamos que o juiz seja só justo, ele vai condenar. Deus, quando ele olha para nós, ele é tanto justo com o pecado, com a culpa do nosso pecado, e ao mesmo tempo ele é amoroso conosco. Como que ele é justo? Ele é justo com o pecado porque o nosso pecado, ele merecia, o salário do pecado. O Romanos 6 diz assim, que o salário do pecado, aquilo que o pecado gera, é a morte. É a morte. O pecado, ele traz a morte para nós. Nós merecíamos, isso é justo, que nós morrêssemos em nossos delitos e pecados. Deus é justo ao nos condenar. Todavia, lá na cruz do Calvário, Cristo ele foi justo com a culpa do nosso pecado, condenando Cristo em nosso lugar.
Cristo foi condenado, levando sobre si todos os nossos pecados. E agora, Cristo, Ele também demonstra o amor de Deus, porque Deus foi misericordioso conosco. O que Deus fez? Deus escolheu o seu único Filho, para que todo o nosso pecado caísse sobre Ele. E assim Ele foi justo e amoroso. Veja que sabedoria espetacular. É uma sabedoria que nós não podemos compreender. Somente aqueles que tiveram seus olhos espirituais abertos podem compreender a maravilha da sabedoria de Deus. Veja como Deus, Ele é um ser muito, mas muito mais inteligente do que qualquer ser humano poderia pensar. A cruz, ela revela então a sabedoria de Deus. Através da cruz, Deus, Ele confunde a lógica humana. Ele mostra que o caminho para a salvação, para a vida, o caminho para a vida, ela passa por onde? Ela passa pela morte de Jesus Cristo. E o caminho para a glória, ela passa pela humilhação. Veja, Paulo diz assim: é loucura para o ser humano que não crê. Por quê? Porque para alcançarmos a vida, nós precisamos passar pela morte de Jesus Cristo. Para nós alcançarmos a glória, nós precisamos passar pela humilhação. De quem? De Cristo. É loucura, a cruz é a sabedoria de Deus revelada. É algo que nós não conseguimos entender. Então Paulo, ele usa essa ideia assim, aquilo que as pessoas acham que é fraqueza de Deus. Por exemplo, quando Cristo foi humilhado, as pessoas dizem que Cristo foi fraco. Paulo diz assim, essa fraqueza que eles chamam, que Cristo foi fraco, que Deus é fraco, ela é muito mais forte do que a sabedoria humana. Cristo, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Veja, aquilo que o ser humano diz de loucura é muito mais sábio. A loucura de Deus, o que o mundo considera loucura, a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria humana. E veja, é incrível como o ser humano, ele é inteligente, não é? Na cadeia alimentar, nós estamos no topo. Nós estamos no topo da lista da cadeia alimentar. E nós criamos coisas que a maioria dos seres humanos não consegue criar. O ser humano, ele é inteligente, mas ele não consegue entender essa mensagem da cruz. A maioria do ser humano não consegue entender. E Paulo diz assim, isso que o ser humano chama de loucura é muito mais sábio do que a sabedoria humana. Então, para os crentes, a cruz é a nossa maior glória. Então, nós devemos nos gloriar somente na cruz de Cristo, proclamar com alegria a cruz de Cristo, proclamar com alegria aquilo que Cristo fez por nós, proclamar com alegria a mensagem de que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela humildade que Cristo teve. Ele se humilhou em nosso lugar, e aquilo que o mundo chama de loucura é a sabedoria de Deus, que o mundo não consegue entender. Então, a cruz de Cristo, para concluirmos, a cruz de Cristo é ao mesmo tempo uma ofensa e glória. Para muitos a cruz, ela é ofensiva, ela ofende, ela desafia as pessoas, ela desafia o orgulho das pessoas, ela desmente também a religião das obras. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Não nos importa se o mundo rejeita essa mensagem. As pessoas falam sempre que sim, o que será da igreja, né, no vindouro, no futuro. Mas a mensagem da cruz, ela sempre será rejeitada.
a verdadeira mensagem da cruz, ela sempre será rejeitada por aqueles aos quais Deus não abriu os olhos. Mas se Deus abriu os seus olhos e você crê nessa mensagem, você crê, você entende que somente essa graça pode te salvar, então se alegre, meu irmão, porque Deus abriu os seus olhos e a loucura da mensagem da cruz te salvou. Se você creia somente nisso, alegre-se somente nesse fato. Qual fato? De que a mensagem da cruz, Jesus Cristo, lembre-se, o mundo conhece Cristo, todos acham Cristo legal, mas somente a mensagem da cruz, ela é a alegria para poucas pessoas, para aqueles que Deus abre os olhos. Amém?